E aí, pessoal? Essa ideia de democracia racial no Brasil, vocês já pararam para pensar nisso? Será que a gente vive mesmo num país sem racismo? Boa pergunta. É um tema super importante pra gente mergulhar, ainda mais pra vocês que estão no ensino médio. A gente sempre ouve falar da mistura de raças e culturas no Brasil, né? Essa mistura faz parte da nossa história, né? Mas será que isso significa que vivemos numa democracia racial de verdade? Tipo, sem preconceito. Olha, essa ideia da democracia racial ficou famosa lá nos anos 30 com um sociólogo chamado Gilberto Freire. Ele defendia que a miscigenação tinha criado uma sociedade harmoniosa aqui no Brasil. Uma utopia racial, então. Mais ou menos isso. Mas uma pesquisa de 88, no centenário da abolição da escravatura, mostrou algo bem contraditório. De um lado, 97% dos brasileiros diziam que não tinham preconceito. Uau. Mas, por outro lado, 98% afirmavam conhecer pessoas e situações que mostravam discriminação na prática. Que loucura! Como explicar isso? Será que as pessoas não enxergam preconceito? Ou será que existe uma dificuldade de admitir que o racismo ainda é um problemão aqui no Brasil? Essa pesquisa já levanta dúvidas sobre essa ideia de democracia racial, né? Aí entram as visões de outros pesquisadores. A antropóloga Lilia Schwartz, por exemplo, critica essa ideia e chama o racismo brasileiro de um racismo sem cara. Racismo sem cara, como assim? Ela explica que no Brasil o racismo se esconde nas entrelinhas. Entendi. Ele se manifesta de forma sutil, tipo disfarçado de brincadeiras ou piadas, sabe? E isso acaba dificultando o combate a ele. É como se o racismo tivesse camuflado, né? Em atitudes que muitas vezes a gente nem percebe que são racistas. Exatamente. E o antropólogo Abeja Limunanga também critica essa ideia da democracia racial. Ele argumenta que ela faz parte da nossa educação, do jeito como a gente aprende a enxergar as relações entre as raças aqui no Brasil. E essa visão idealizada acaba levando à negação do problema, né? Total. Se a gente acredita que vive numa democracia racial, a gente tende a achar que o racismo não é tão sério. E aí fica difícil combater algo que a gente finge que não existe, né? Sem dúvida. É como tentar apagar um incêndio sem admitir que o fogo tá lá. E pra gente entender melhor esse racismo sem cara, na prática, vale a pena a gente ouvir a perspectiva do Ney Lopes, um escritor e pesquisador brasileiro. No livro dele, ele fala sobre o lugar do negro na sociedade brasileira. Interessante. E o que seria esse lugar do negro? Ele usa esse conceito para mostrar como os negros historicamente foram colocados em certos espaços sociais. Que tipo de espaços? Espaços marcados pela desigualdade, sabe? Falta de oportunidade, essas coisas. E essa ideia do lugar do negro tem tudo a ver com a democracia racial, né? Claro. Se a gente acredita numa sociedade racialmente harmoniosa, a gente ignora essas desigualdades e acha que os negros ocupam esses espaços por escolha própria ou por falta de esforço. Entendi. É como se a democracia racial escondesse a realidade do racismo, né? Isso, ela impede que a gente veja a necessidade de políticas públicas e ações que combatam as desigualdades. É como se a gente visse só a beleza do cenário e ignorasse o que acontece nos bastidores, né? Perfeito, essa é a armadilha da democracia racial. Ela nos cega para a realidade do racismo e impede a gente de construir um Brasil mais justo. Mas e aí? Se a lei garante igualdade para todos, por que o racismo ainda é um problema? Aí é que tá. A Lilia Schwartz, que a gente já mencionou, ela fala que no Brasil as pessoas tendem a negar o racismo em si mesmas. Elas jogam a culpa no outro, sabe? Ou seja, o problema nunca é meu, né? Está sempre no outro. Exatamente. E quando todo mundo pensa assim, ninguém assume a responsabilidade e o racismo continua existindo. E como a gente quebra esse ciclo? Primeiro, a gente precisa reconhecer que o racismo existe de verdade e que ele aparece de várias formas. E a gente precisa rever essa conversa de democracia racial, né? Sim, é preciso encarar a realidade das relações raciais no Brasil sem romantizar a miscigenação. E sem negar as desigualdades, né? Sem dúvida. E essa é uma conversa que precisa acontecer em toda a sociedade. E aí, pessoal, o que vocês acham? Já tinham parado para pensar nisso? Será que essa democracia racial é só um mito? Pensem sobre isso. Conversem com a galera, com a família, com os professores. Informação e diálogo são essenciais para combater o racismo. E lembrem-se, essa luta é de todos nós. E essa ideia do Ney Lopes sobre o lugar do negro me fez pensar bastante. É como se, ao negar o racismo, a gente também negasse a necessidade de pensar em políticas públicas para combater as desigualdades, né? Exatamente. A gente volta para aquele ponto central. Essa democracia racial, como um mito, acaba impedindo que a gente lide com o problema de verdade. E a gente vê isso na prática, né? Os dados sobre acesso à educação, saúde, emprego mostram um abismo enorme entre brancos e negros no Brasil. Sem dúvida. E é importante a gente entender que essa desigualdade não é natural ou por merecimento, né? É resultado de um processo histórico de discriminação que precisa ser mudado. Enquanto a gente acreditar nesse conto de fadas da democracia racial, a gente não vai conseguir mudar nada.
Concordo. E é importante lembrar que o racismo se manifesta de várias formas, né? Desde as mais claras, como agressões, até as mais sutis, que a gente nem sempre percebe. Aquele racismo velado, né? Que tá nas piadas, nos comentários, às vezes parece inofensivo, mas no fundo esconde preconceito. Exatamente. Por isso a gente precisa estar atento, sabe? Questionar as nossas próprias atitudes e as atitudes dos outros. Porque a luta contra o racismo começa na gente, né? Reconhecendo nossos preconceitos, buscando informação, se posicionando contra qualquer tipo de discriminação, entendendo que a luta por igualdade racial é uma luta de todos. A gente só vai conseguir um Brasil mais justo quando todos tiverem as mesmas chances, né? Sim. É preciso ir além das chances, garantir que todos se sintam seguros e respeitados, com o direito de viver com dignidade e serem tratados com igualdade. E para isso acontecer, a gente precisa entender que o racismo é um problema que está em todos os lugares da nossa sociedade, né? Combatê-lo exige um esforço de todos, pressionando o governo, cobrando das empresas e se posicionando contra qualquer discriminação no dia a dia. E educando as próximas gerações para construírem um futuro sem racismo. A educação é fundamental para mudar a sociedade. É a partir dela que a gente pode quebrar preconceitos, ensinar as pessoas a se colocarem no lugar do outro e construir uma sociedade mais justa para todos. E aí, depois dessa conversa toda, você acha que o Brasil é uma democracia racial? Olha, é complicado responder isso, né? Vimos que essa ideia de democracia racial é um mito, né? A ideia de que no Brasil não tem racismo, e a gente sabe que não é bem assim. Vimos os dados, os exemplos. O racismo é uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente também viu que tem muita gente lutando contra o racismo, buscando um Brasil mais justo. Então talvez o Brasil não seja uma democracia racial, mas a gente está caminhando para uma sociedade mais justa. É isso aí. E a gente precisa continuar lutando para que isso aconteça cada vez mais rápido. E essa luta é de todos nós. A gente só vai superar o racismo quando entender que essa é uma responsabilidade de todos, né? Um Brasil mais justo só vai ser possível com a participação de todos. Exatamente. E você já pensou em como pode ajudar nessa luta? Que tal começar buscando mais informação? Ler livros, artigos, assistir documentários, conversar com quem vive o racismo do dia a dia, participar de projetos que lutam contra o racismo. E principalmente se posicionar contra qualquer tipo de discriminação, né? Lembrando, não ficar em silêncio também, é concordar? A gente precisa se manifestar e lutar por um Brasil onde todo mundo tem as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. E aí você topa o desafio de fazer a sua parte na luta contra o racismo. A gente acredita em você. Sabe, pensando bem, a gente pode começar essa mudança em casa, né? Conversando com a família, amigos, questionando aquelas piadas e comentários racistas que às vezes a gente ouve. Verdade. Muitas vezes o racismo está escondido em brincadeiras. A gente precisa ter coragem de se impor e dizer: ei, isso não se fala, isso é racismo. E as redes sociais também podem ser um megafone para quem luta contra o racismo, né? Com certeza. Compartilhar informação, denunciar casos de discriminação. Nas redes sociais podem ser ferramentas poderosas para conscientizar as pessoas. E a gente, como estudante, pode levar essa discussão para dentro da escola, né? Totalmente. A escola é fundamental para formar cidadãos conscientes. O racismo precisa ser debatido em sala de aula. É importante a gente lembrar que lutar contra o racismo não é só uma questão de justiça social, mas também de democracia. Exatamente. Uma sociedade democrática de verdade garante direitos iguais para todos, não importa a cor da pele. A gente não pode cair na armadilha da democracia racial, né? Que tenta esconder o problema. É preciso ter essa visão crítica e enxergar as desigualdades e lutar para mudar essa realidade. E nessa luta a gente precisa estar junto, né? Brancos e negros unidos por um Brasil mais justo. Com certeza. A luta contra o racismo precisa de todos nós. Só vamos vencer essa batalha se estivermos juntos lutando por justiça e igualdade. Então, fica aqui o nosso convite. Junte-se a nós nessa luta. Vamos construir um Brasil onde todo mundo tem as mesmas chances, os mesmos direitos e o mesmo respeito. Vamos desconstruir o mito da democracia racial e criar um Brasil mais justo, igualitário e humano para todos. Um Brasil onde a gente possa celebrar a riqueza da nossa diversidade.